De volta com o Alerta Total, um acidente grave em Limeira. Uma moto avançou o sinal vermelho, achou que ia dar, não deu. Bateu contra um carro no anel viário. Os dois ocupantes da moto ficaram feridos gravemente. Nós temos a nossa repórter, a nossa equipe, a Ingrid Voit e o Tony Souza, que acompanha esse caso de perto. Ingrid Voit, trazendo detalhes desse acidente no anel viário. Uma boa tarde para você. Oi, Edinho, boa tarde para você e também para quem nos acompanha aqui no Alerta Total. A gente está exatamente no cruzamento onde esse acidente aconteceu, foi registrado no fim da manhã de hoje. Aqui eu vou dar uma explicada na ambientação do que aconteceu. A gente vê esse semáforo aqui atrás de mim, está vermelho agora. E é o semáforo para quem acessa da rua João Gazeta e faz o acesso aqui à Via Antônio Cranhes Filho, que é o anel viário. O motorista tem duas opções, ele pode continuar no anel viário no sentido bairro ou ele pode fazer a conversão acessando o anel viário no sentido centro. O motorista de um carro estava nesse momento no sinal vermelho, nesse exato ponto que a gente vê na imagem, e quando o sinal ficou verde, essa motorista avançou, ela foi autorizada. Só que o carro dela foi atingido pela motocicleta envolvida no acidente, motocicleta que não parou no outro sinal, o sinal aqui do cruzamento, né? Esse outro que a gente vê aqui também que está verde nesse momento. Motocicleta avançou, então, a sinalização que estava vermelha para ela naquela hora e por isso, então, colidiu contra o veículo dessa motorista. Estavam na moto o condutor e também uma passageira. Com a força do impacto, eles também não diminuíram a velocidade ali, então, com a força do impacto, ambos na moto foram lançados ao solo e tiveram ferimentos graves. Essas duas vítimas foram socorridas aqui no local em estado grave, levadas para unidades hospitalares da cidade de Limeira. A gente tem alguns detalhes aqui em relação ao estado em que elas foram socorridas. Esse condutor da moto sofreu perda de memória, chegou inclusive a convulsionar e perdeu a consciência aqui no local. Ele foi socorrido pela unidade de suporte avançado do SAMU, foi levado para a Santa Casa. E a passageira da moto estava na garupa, sofreu fratura exposta em uma das pernas, foi levada em estado grave também para a Santa Casa. Esse resgate foi feito pelo SAMU e também esteve presente aqui o resgate do Corpo de Bombeiros, assim como a Guarda Civil Municipal, prestando apoio aqui na ocorrência, atendendo a situação. E depois chegaram também os agentes da mobilidade urbana para fazer o ordenamento do trânsito na região. Até o momento a gente não teve atualização do estado de saúde dessas vítimas, mas elas deixaram o local do acidente em estado grave, Edinho. E a gente tem também a informação, conversando aqui um pouco mais cedo com alguns comerciantes da região, também moradores, eles se queixaram, aproveitaram aqui a presença da nossa equipe e se queixaram sobre o trânsito nessa região, se queixaram da situação que, segundo eles, acidentes aqui não são raros, tem acontecido com certa frequência. Inclusive a gente gravou também uma moradora aqui que conversou com a gente um pouco antes, é uma comerciante daqui, tem o nome dela para trazer, Alessandra Gonçalves, porque ela falou que sobre essa situação, né? Quem trabalha aqui, quem convive nessa região, fala com mais propriedade sobre o que aconteceu. Eu vou deixar então a gente ouvir o relato da Alessandra. Não foi o primeiro, foi vários acidentes já, que não foi passado na TV, que presencial a gente já acompanhou vários aqui, né? Mas foi vários acidentes já. E já vários fatais, né, também, né? Então a gente pede para o poder aí, público aí, o nosso prefeito Félix, para ajudar aí. Eu acho que seria muito interessante uma lombada, né, para poder evitar os acidentes gravíssimos aí e os leves também. Você acha que está precisando de intervenção aqui? Sim, urgente, está precisando urgente. O quanto antes para evitar mesmo o que aconteceu hoje, né, para evitar isso acontecer de novo com outras famílias também. A gente não quer isso acontecendo mais, não.
Tá aí então, né, o relato da comerciante, que também é moradora aqui da região. Ela falou que ela mora na mesma rua do trabalho dela, conversou com a gente gentilmente. E eu estou acessando aqui porque eu acabei de receber uma resposta da Prefeitura de Limeira. Porque, como a gente viu, né, o relato da Alessandra ilustra um pedido não só dela, mas também de outras pessoas aqui do bairro em relação a algo que possa ser feito nessa situação, porque acidentes não são raros nessa região. Inclusive, quando a gente chegou aqui um pouco mais cedo, o Tony Souza chegou até a fazer algumas imagens, porque tem um trecho aqui da rua João Gazeta que é contramão para quem sobe. Esse trecho que o Tony vai mostrando, só é permitida a descida, uma mudança recente nesse quarteirão aqui. Depois desse quarteirão, aí sim é possível fazer o acesso de mão dupla, né? Mas nesse trecho, que é apenas de um quarteirão, que é proibida a subida de veículos, num período breve que a gente ficou aqui, a gente flagrou vários carros subindo nessa contramão para fazer o acesso justamente nesse semáforo, que foi aí um dos pivôs, né, do acidente que a gente conta e que ilustra aqui essa situação que os moradores relataram, que de acidentes que acabam sendo registrados com frequência. A Prefeitura de Limeira acaba de me responder e disse o seguinte: eu fiz esse questionamento para eles, né, inclusive até citei que os moradores aqui falaram sobre radar eletrônico, sobre lombada eletrônica e até mesmo a lombada física mesmo, quebra-mola, como o comerciante ali falou para a gente, porque ele é gaúcho. E aí a Prefeitura me respondeu: Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana informa que vai enviar uma equipe aqui ao local para avaliar a necessidade de intervenção e reforço na sinalização. Destaca, contudo, que a maior parte dos acidentes decorre de comportamentos imprudentes, reforçando a importância do cumprimento das regras de trânsito por todos. E não dá para a gente falar que não está certo isso, né? E realmente o caso de hoje tem a ver com isso, foi uma imprudência do condutor da moto, que, detalhe, aproveitando que a gente está falando sobre imprudência, ele não tinha habilitação para esse tipo de veículo. Então, além de ter ali cometido uma infração gravíssima, que é avançar o sinal vermelho, ele também não possuía habilitação para esse tipo de veículo. E aqui tem a nota, então, da Prefeitura, falando que atende essa demanda dos moradores, vai estudar o que pode ser feito aqui na região, apesar de a gente já ter semáforos que deveriam ser, né, uma barreira respeitada pelos condutores, mas então a Prefeitura vai estudar e faz essa consideração de que a prudência, né, o respeito às leis, o respeito à sinalização é o mais importante por aqui. Fazendo todo esse panorama aqui, eu volto, Edinho, com você ao estúdio do Alerta Total. Obrigado, Ingrid Voit.